Pai do Senhor Jesus, eu sou o Pastor Alex, esse aqui é o meu canal Pregadores da Luz e no vídeo de hoje eu quero trazer mais uma reflexão da Bíblia, uma reflexão da Palavra de Deus. Eu quero deixar para o seu coração de maneira breve, mas eu creio que de maneira poderosa e da parte de Deus, uma reflexão da Bíblia. Eu quero ler com você, você que pode, acompanhe essa leitura bíblica. Eu vou estar lendo aqui no livro de 2 Coríntios 12, a partir do versículo 9. Eu quero deixar essa palavra para o seu coração que diz assim: Mas ele me disse, minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Amém? Um texto extremamente conhecido. Eu estou lendo na NVI, na Nova Versão Internacional, mas esse texto é extremamente conhecido, As pessoas citam bastante, o trecho, o poder de Deus se aperfeiçoa, nas fraquezas, o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Então quero deixar essa reflexão e a gente tem que entender isso é uma coisa extremamente poderosa de Deus para as nossas vidas. A gente tem que entender que há uma diferença. Paulo ele não está falando o poder de Deus se aperfeiçoa nos meus pecados ou nos meus erros. Não, o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Não são nas nossas falhas, não são nos nossos erros e muito menos nos nossos pecados. As fraquezas que Paulo está citando aqui e a referência de fraqueza aqui nesse texto, pelo contexto, a gente vai entender que são as limitações humanas que a gente vive. Porque tem muitas coisas que vão ocorrer na nossa vida que não estão no nosso alcance decidir o que vamos passar ou não. Então Paulo ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele foi caluniado, muitas das vezes ele passou necessidade, ele passou por momentos ali de muita privação e ele entendia também que isso era as limitações que ele vivia. Então o poder de Deus ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, ou seja, ele se aperfeiçoa nas limitações que a gente tem como ser humano, não só nas limitações em termos de condições que a gente vive, mas também limitações como ser humano mesmo. Então o ser humano ele é muito limitado. Por exemplo, o ser humano ele é limitado no sentido de saúde. Cada vez que o tempo vai se passando por o ser humano, a saúde do ser humano vai se desgastando de maneira, infelizmente, até natural. Então, o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, porque todos os seres humanos são iguais em um sentido, nem em vários, mas um sentido que a gente pode destacar é que todo mundo tem as suas fraquezas, momentos onde a gente se sente fraco, cansado, sobrecarregado. É nesses momentos que o poder de Deus opera e vai se aperfeiçoando nas nossas fraquezas. Eu quero ressaltar mais uma vez que o texto não está falando das nossas falhas, nem dos nossos erros, muito menos dos nossos pecados, mas sim das nossas limitações como seres humanos. Então aqueles momentos onde a gente pensa assim, eu não vou suportar, eu não vou aguentar, eu não tenho essa capacidade, muitas vezes a gente é até sincero em vários casos em reconhecer. Por exemplo, às vezes é uma coisa difícil da gente aplicar, que é a questão do perdão. Quando a gente reconhece isso, a gente tem que entender que isso é uma limitação humana. Os discípulos que andavam com Jesus falou para Jesus, quando Jesus falou acerca do perdão, que a gente tinha que perdoar 7 vezes 70 por dia, os discípulos eles pediram para Jesus acrescentar a fé deles. Os mesmos discípulos que, por exemplo, Pedro andou sobre as águas com Jesus, os filhos do trovão, que é Tiago e João, eles chegaram a dizer para Jesus que se Jesus quisesse, por causa de uma aldeia que não estava recebendo ele, eles iam clamar para descer fogo e consumir aqueles homens. Então olha a fé desses homens, mas quando eles são confrontados acerca do perdão, eles pedem para Jesus aumentar a fé deles. Por quê? Porque isso é uma limitação humana, mexe com as nossas emoções, com o nosso sentimento, então tem coisas que realmente é difícil da gente superar, mas graças a Deus a gente tem o poder de Deus para se aperfeiçoar nesses momentos de fraquezas e limitações humanas. É quando a gente não consegue perdoar, é quando a gente não consegue liberar perdão, é quando a gente, mesmo sabendo que Deus preparou a vida eterna, a gente não consegue se alegrar nisso, a gente fica triste, abatido, sobrecarregado. É justamente acerca disso que a palavra de Deus está falando. O poder de Deus ele vai se aperfeiçoar
nas nossas fraquezas, é quando a gente acha que a gente não pode, que a gente não consegue, que a gente não tem essa capacidade de fazer tal algo ali na presença de Deus, né, da parte do Senhor. Então o poder de Deus vem, ele nos aperfeiçoa nesse sentido, né? Então a gente tem que entender isso. Então eu quero ressaltar mais uma vez, por quê? Porque é muito grande o número de pessoas que caem, né? Pessoas que tratam as quedas espirituais da maneira errada, porque elas acham que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ela caiu, mas Deus vai aperfeiçoar ela ali, e depois ela vai se levantar e a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. E não é assim que as coisas funcionam. Acerca de quedas espirituais, a gente tem que fazer o que a palavra de Deus manda, que é lembrar da onde a gente caiu, se arrepender, né, e voltar às obras do primeiro amor. Acerca de queda é assim, mas limitação não. Limitação, por mais que você esteja firme com Deus, você vai continuar sendo uma pessoa limitada. Por mais que você seja um crente de oração, você vai passar por momentos de fraqueza. Jesus, que era Jesus, ele passou por um momento de fraqueza humana. No Getsemane ele ficou extremamente angustiado. Então a angústia faz parte da fraqueza que a gente tem como ser humano. São coisas que muitas das vezes a gente não consegue evitar. Muitas das vezes você não consegue evitar uma tristeza, uma ira, uma raiva, ou às vezes algum sentimento negativo, ou a gente não consegue efetuar tal coisa, mas o poder de Deus está aqui para nos ajudar e se aperfeiçoar nas nossas fraquezas. Amém? Espero que essa palavra tenha te ajudado, te fortalecido. Se você puder, compartilhe aí com mais 3 ou 5 pessoas que precisam ser fortalecidas pela palavra de Deus. E entenda isso, o poder de Deus ele vai se aperfeiçoar nas suas fraquezas, não importa as suas limitações. Amém? Creia que Deus ele vai te ajudar e vai te fortalecer. Amém? Fica na paz, esse foi o vídeo de hoje. Que Deus te abençoe, até a próxima e